Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam bem-vindos ao Caleidoscópio, um programa no canal Periscópio, onde todas as segundas-feiras eu trago curiosidades das mais variadas. Neste vídeo eu vou falar da controversa teoria de que o povo fenício teria pisado em solo brasileiro muitos séculos antes de Cabral pensar em passar por aqui. E isso não é teoria da conspiração, não. Existem pesquisadores sérios que defendem essa hipótese, inclusive apontando achados arqueológicos. Mas isso depois da vinheta. Pessoal, talvez vocês conheçam a história das enigmáticas inscrições rupestres e também do rosto muito misterioso existente na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Eu lembro que há vários anos atrás eu já tinha ouvido falar nessa história. E essa pedra já desperta a curiosidade das pessoas há muito, mas muito tempo. Tanto que Dom Pedro I, já no século XIX, chegou a enviar uma expedição para estudar a pedra. A princípio, ela parece um monolito enorme como tantos outros existentes no Rio de Janeiro. No entanto, ela chama a atenção por causa da formação de um rosto existente no topo dela. E se você observar atentamente, verá que realmente existe uma formação que lembra o rosto de um homem idoso, com dois olhos, um esboço de um nariz e uma boca. Muitos acreditam que esta enorme pedra de 842 metros de altura, localizada entre os bairros da Barra da Tijuca e do São Conrado, no Rio de Janeiro, na realidade é uma esfinge fenícia. E mais surpreendente do que a suposta escultura na pedra são as inscrições em idioma fenício antigo, um idioma morto, existentes na lateral da pedra. Portanto, estas seriam evidências inequívocas da passagem dos fenícios pelo Brasil. O problema é que os fenícios alcançaram seu apogeu entre 1200 e 800 a.C. E no início da era cristã, a Fenícia já nem existia mais, já tinha acabado há muito tempo. Então, se esse povo realmente esteve aqui um dia, isso foi há realmente muito tempo antes dos europeus chegarem aqui. Para entender melhor essa história, vamos relembrar quem são os fenícios. Senta que lá vem a história. A Fenícia foi um território localizado onde hoje ficam as atuais Líbia e partes da Síria e Israel. Esse povo se estabeleceu lá por volta de 2300 a.C. Ao longo dos séculos, eles se tornaram comerciantes habilidosos, tendo estabelecido rotas de comércio com inúmeros povos vizinhos. Os fenícios também são muito famosos pelo domínio que tinham da navegação. As rotas de navegação que eles tinham eram empregadas sobretudo para a navegação. Eles chegaram, inclusive, em alguns momentos, a transportar barcos por terra firme entre um rio e outro, usando carroças improvisadas e bois, muitos bois. E após prosperarem e dominarem aquela região durante séculos, os fenícios foram destruídos após uma série de invasões, até que ela foi totalmente extinta em aproximadamente 69, no ano de 69 a.C. Mas voltando ao Brasil do século XXI, o que leva alguns pesquisadores a acreditar que este povo esteve aqui são as supostas evidências que eles deixaram. Primeiro, o rosto na Pedra da Gávea. Segundo o arqueólogo Bernardo Ramos, que já estudava a pedra há mais de 100 anos atrás, o rosto seria, na verdade, uma esfinge fenícia. Os fenícios tinham uma religião baseada na personificação panteística das forças da natureza. O que isso significa? Que ela era semelhante à do Egito Antigo, onde cada deus era representado por um animal.
Portanto, os fenícios faziam uso de esfinges no seu culto religioso, tanto que em várias escavações de antigas cidades fenícias foram encontrados esses artefatos, gravuras e esfinges, como essas que estão aparecendo aí no vídeo nesse momento. Segundo Bernardo Ramos, a Pedra da Gávea, portanto, seria uma enorme esfinge deixada aqui pelos fenícios. Ainda de acordo com ele, o rosto dessa esfinge estaria melhor conservado, teria resistido melhor ao tempo, enquanto o corpo da esfinge está bastante deteriorado pela ação do tempo, pela passagem do tempo, né? Pela erosão causada pela chuva, pelo sol, pelo vento, e inclusive essa esfinge teria uma cauda que caiu, né? Foi totalmente destruída ao longo dos anos. E Bernardo Ramos, inclusive, vai mais longe, afirmando que esta pedra pode não ser apenas uma esfinge, como também a tumba de um antigo rei fenício chamado Badesir. Isso por causa de inscrições na lateral da pedra que foram traduzidas por ele da seguinte forma: Tiro, Fenícia, Badesir, filho mais velho de Jetbaal. A explicação, a possibilidade para a existência de artefatos fenícios no Brasil é que este povo, com o incrível domínio que eles tinham da navegação para a sua época, eles por algum motivo tenham atravessado o Atlântico e estabeleceram algum tipo de atividade desconhecida aqui no Brasil durante algum tempo, e depois eles partiram, deixando para trás um imenso monumento em homenagem ao seu rei. E como se não bastasse todo esse mistério em volta da pedra, contribui para aumentar ainda mais a polêmica são os inúmeros relatos que a gente encontra aos montes aí na internet de pessoas que supostamente teriam visto luzes estranhas e misteriosas ao redor da Pedra da Gávea. Bom, eu particularmente acho tudo isso muito interessante, acho essa história incrível e também acho que é desnecessário dizer que uma descoberta tão espetacular está longe de ser unanimidade nos meios científicos, né? Esses dados levantados pela pesquisa de Bernardo Ramos levantam muitas opiniões contrárias. Quando eu falo muitas opiniões contrárias, são muitas opiniões contrárias mesmo. Primeiramente, outros arqueólogos discordam da conclusão de Bernardo Ramos e outros pesquisadores que defendem essa tese. Segundo eles, não há evidências suficientes para afirmar que os fenícios estiveram no Brasil e as supostas esculturas apontadas na Pedra da Gávea, na verdade, não passariam do fruto da erosão provocada pela chuva e pelo vento ao longo dos milênios. Este parecer é corroborado pela análise de geólogos, que concluíram que não há qualquer evidência da ação humana na pedra. Portanto, o suposto rosto seria explicado por um fenômeno chamado pareidolia, que nada mais é do que a tendência do nosso cérebro de conferir um significado a imagens que não têm nenhum significado. Um exemplo de pareidolia é quando você vê uma nuvem e acha ela parecida com alguma coisa, um animal, uma fruta, tem o formato de algum país, qualquer coisa. Aquela nuvem não tem o formato de nada disso, é apenas uma nuvem, mas o seu cérebro ele tende a conferir um significado a qualquer imagem. Todas essas imagens que estão aparecendo aí na tela nesse momento são outros exemplos de pareidolia. Isso nos leva à conclusão de que não há nenhum rosto esculpido na Pedra da Gávea. Ela é apenas uma pedra que sofreu erosão pelas forças da natureza e o nosso cérebro nos engana dizendo que conferindo a essa erosão aleatória o formato que aos nossos olhos parece ser de um rosto. Bom, aí você poderia me perguntar: mas Thiago, os caras encontraram inscrições na pedra, que foram traduzidas inclusive. A natureza não faz inscrições em pedras, ainda mais no idioma morto há vários séculos. É verdade, porém estas inscrições também são refutadas, porque pesquisadores, geólogos na verdade,
concluíram que as supostas marcas lá, que são inscrições, seriam inscrições, também foram provocadas por intempéries do tempo e, inclusive, elas não são feitas em idioma algum. Na verdade, segundo esses pesquisadores, o que o arqueólogo Bernardo Ramos fez foi pegar essas marcas na pedra e manipulá-las para chegar a uma suposta inscrição fenícia. Para ficar mais claro, na época esse arqueólogo ele publicou um livro, e aí nesse livro ele reproduziu a suposta inscrição da pedra. O que pesquisadores que refutam essa teoria defendem é que essa reprodução não estaria fiel ao que realmente está na pedra. Tá? Essa reprodução teria sido ali manipulada para se chegar a uma escrita fenícia. Outro problema apontado nessa inscrição é a tradução dela, feita também pelo arqueólogo Bernardo Ramos. Porque os fenícios não se referiam a si próprios como fenícios. Esse foi um nome dado pelos gregos antigos. Para ficar mais claro, vamos ver novamente a tradução feita pelo arqueólogo Bernardo Ramos. Segundo ele, a inscrição diz: Tiro, Fenícia, Badesir, filho mais velho de Jetibaal. Tiro era uma das principais cidades fenícias. Tá? O problema com essa tradução é que o termo Fenícia ou fenícios não era utilizado pelo povo que hoje conhecemos como fenícios. Esse nome foi dado pelos gregos antigos, que significa mais algo como mercadores de púrpura, tá? Vendedores, comerciantes de tecidos em cor púrpura, né? Basicamente isso, comerciantes de púrpura. E como muitos dos registros que chegaram até nós foram deixados pelos gregos antigos, esse nome acabou pegando para a gente, né? Para se referir a esse povo. É o termo que a gente utiliza para se referir a eles. Mas esta palavra não existia no vocabulário do povo fenício. Então uma inscrição feita por alguém desse povo jamais poderia conter essa palavra, pois ela não existia no vocabulário deles. Não obstante as refutações apresentadas pelo restante da comunidade científica, os defensores dessa tese reforçam sua teoria lançando mão de uma segunda pedra no Brasil contendo também inscrições milenares e supostamente fenícias. Trata-se da pedra do Ingá, localizada na Paraíba, no município com o mesmo nome, Ingá. Um monolito de 24 metros de comprimento por 3,80 metros de altura, contendo uma série de desenhos enigmáticos. Quando ela foi descoberta, ainda no século XIX, uma cópia das inscrições que constam nela foi enviada para o respeitadíssimo filólogo francês Ernest Renan, que ignorou o achado, provavelmente por concluir que se tratava de uma fraude. No entanto, um outro pesquisador, também respeitadíssimo, mais tarde, na década de 60, chamado Cyrus Gordon, um especialista em línguas mediterrâneas, ele também estudou a pedra e afirmou que encontrou nela elementos de escrita fenícia. Segundo ele, esses elementos ainda eram desconhecidos na época que Ernest Renan ainda era vivo. Portanto, ele não tinha todo o conhecimento para analisar aquele achado. Portanto, na opinião de Cyrus Gordon, a pedra do Ingá é autêntica. Mas isso não bastou para encerrar a polêmica. Uma série de estudos posteriores concluiu tanto que a pedra é autêntica quanto não passa de uma falsificação grosseira. O fato é que por enquanto ficamos no meio desse fogo cruzado e sem uma resposta definitiva sobre a pedra do Ingá. Pois é, meus amigos e minhas amigas. Infelizmente, neste momento eu não tenho uma resposta definitiva para apresentar a vocês a respeito da passagem de povos orientais pelo território brasileiro muitos séculos antes da chegada dos europeus. Tudo o que posso dizer é que a maioria dos pesquisadores refutam essa hipótese, embora exista uma comunidade de cientistas sérios que defendem essa possibilidade. Eu particularmente não acredito muito nessa hipótese,
porque penso que se eles realmente tivessem passado por aqui, teriam deixado mais evidências. Mas a gente nunca sabe, né? Nunca tem certeza. Não podemos ser radicais. Muitas ideias que foram veementemente negadas pela ciência e até mesmo ridicularizadas, posteriormente se confirmaram como verdade. Então a gente realmente nunca pode ser radical com novas ideias. Concorda? E por falar em concordar, eu quero saber agora a sua opinião. Deixe aí nos comentários, você acha que estes supostos achados arqueológicos são provas inquestionáveis da passagem de povos muito antigos aqui no Brasil ou não passam de fraudes e lendas? Deixe a sua opinião aí nos comentários, participe, e se você quiser sugerir algum tema, pode deixar também nos comentários. Aproveita e deixa também aquele like maneiro, a sua inscrição também, compartilha o vídeo nas redes sociais. Eu podia estar roubando, podia estar matando, mas você está pedindo, não é verdade? Então ajuda a divulgar aí o canal. Muito obrigado pela sua audiência e conto com a sua participação no próximo vídeo. Até mais, tchau!